No ano passado, 5% dos estudantes do terceiro ano do ensino fundamental em Bauru não passaram de ano. E mudanças na Base Nacional Comum Curricular podem afetar diretamente esses alunos. Em vigor desde o começo deste ano, a Base Nacional diminui a fase de alfabetização das crianças. Já no segundo ano, e não mais no terceiro, elas têm que dominar a escrita, a leitura e alguns princípios de matemática. O professor do Departamento de Educação da Unesp, Nelson Pirola, que acompanhou as discussões durante o processo de formulação da Base Nacional Comum Curricular, explica pra gente como fica essa antecipação no processo de ensino e aprendizagem da matemática. É quarta-feira, 7 de março, e o Unesp Notícias já está no ar. Boa tarde. Uma mudança na Base Nacional Comum Curricular vem despertando a atenção de professores e dirigentes de ensino. É a que altera a fase de alfabetização das crianças. Ela vai ser adiantada em um ano, deve ser encerrada no segundo ano do ensino fundamental. O prazo para essa modificação é até 2020, mas o problema é que em Bauru o maior índice de reprovação está justamente entre as crianças do terceiro ano. Júlia, fala uma fruta pra ele. Com M. Manga. Você sabe uma outra palavrinha com M pra falar pra ele? Melissa. Sala do terceiro ano do ensino fundamental. Hoje é dia de aprender a escrever novas palavras. E nesse processo de alfabetização, a professora faz questão que os alunos participem e construam juntos o aprendizado. A técnica facilita bastante. Eu já sei escrever todas as palavras que a professora passa e eu gosto muito. Juan também gosta de participar da aula. É muito bom essa escola, eu gostei muito de aprender nela, que ela é muito boa, dá para ler demais e essa escola é muito boa. Silma conta que os alunos costumam chegar ao terceiro ano já com habilidades de leitura, mas com alguma dificuldade em relação à escrita. Por isso, retoma a letra de forma na lousa para ajudar as crianças a adquirir o letramento. Uma série que precisa de bastante fixação, então nós trabalhamos com elementos do dia a dia. Nós praticamos assim, objetos, coisas da casa, da escola, do dia a dia deles, para que eles possam fixar e eles possam então ter essa aprendizagem. Segundo dados da Prefeitura de Bauru, no ano passado, 5% dos estudantes do terceiro ano do ensino fundamental não foram aprovados para passar de ano. É o maior índice de retenção entre todas as séries deste ciclo. Para a diretora da Divisão de Ensino Fundamental da Secretaria Municipal de Educação, é preciso intensificar o que já é feito para minimizar cada vez mais este índice. A criança, quando ela vai para o quarto ano, ela já tem que ter uma autonomia. Ela tem que ter autonomia de escrita, ela tem que ter autonomia de leitura e interpretação. Se ela não tiver essa autonomia, ela vai sofrer as consequências de não ter condições de aprender aquilo que lhe é oferecido. Então nós costumamos dizer que isso vai causar marcas para o resto da vida dele. Então que precisamos segurar um pouquinho no momento, olha, não deu ainda, vamos tentar de novo, passamos mais um ano com esse cuidado mais intenso com a alfabetização, e aí a partir daí eles têm essa autonomia. Conquistando essa autonomia é para o resto da vida. A preocupação maior agora é com a nova Base Nacional Comum Curricular. Em vigor desde o começo do ano, ela promoveu uma mudança na fase de alfabetização das crianças. Agora, já no segundo ano do fundamental e não mais no terceiro, elas precisarão dominar a escrita, a leitura e o cálculo. Diretor do Departamento Pedagógico da Secretaria de Educação, Wagner destaca duas ações que podem minimizar esse impacto sobre a antecipação. O PNAEC, que é o Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa, que ele vem sendo trabalhado desde 2013, ele tem como foco a alfabetização e o domínio da leitura, escrita e cálculo no primeiro, segundo e terceiro ano. A partir desse ano, o foco dele está mudando para o primeiro e segundo ano e está sendo incluída também a educação infantil nos anos finais, entendendo que a alfabetização é um processo de continuidade. Além do PNAEC, nós também aderimos ao programa Mais Alfabetização, que é um programa que vem do governo, que ele prevê principalmente a presença de um assistente de alfabetização com o professor regente,
em todos os primeiros e segundos anos. Eliane acredita que não só os professores, mas todos os adultos ao redor da criança podem colaborar com o processo de alfabetização. Os educadores conseguem ter esse olhar, mas de repente os pais terem esse olhar para esse momento de alfabetização. Como é um momento especial, como é um momento incrível e difícil para a criança. Para nós é tão simples, mas para ele escrever, juntar, conseguir que aquilo que era fala na cabecinha dele se transformem em frases, em palavras, é muito difícil. Então, que nós adultos possamos olhar para essa criança nesse momento de formação também e dar toda a importância que esse momento requer. Já para esta professora da Unesp, que participou em Brasília das discussões sobre a nova base curricular, ela só terá sucesso se o professor tiver formação continuada e estrutura para desenvolver o trabalho dentro das salas de aula. O professor não é protagonista dessas mudanças políticas que acontecem. O professor, ele não tem condições favoráveis para alfabetizar. Tem salas superlotadas, tem professores com problemas de formação, tem professores que não têm, além das salas, tem crianças, 4 crianças ou mais com laudos que requer uma atenção de um segundo professor e que isso não acontece. Então, eu acho que essas questões, elas também entram num jogo, num plano de organização do ensino para favorecer uma educação com qualidade. Vamos conferir então como fica essa antecipação do ciclo da alfabetização no processo de ensino e aprendizagem da matemática. O repórter Júlio Penariol conversou com o professor da Unesp, Nelson Pirola. Nelson Pirola é professor do Departamento de Educação aqui da Unesp em Bauru e atua junto ao Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Professor, nós vimos na reportagem que o INEP considera preocupante o índice de retenção dos alunos no 3º ano do ensino fundamental, porque essa é uma etapa fundamental na fixação da alfabetização. Mas não só na fixação da alfabetização, da linguagem. Que outras etapas importantes esses alunos atingem nessa idade? Bem, eu tenho participado do Pacto desde 2012, quando começamos a discutir os primeiros princípios norteadores do processo de alfabetização. Inicialmente, o Pacto começou com a área da linguagem, isso lá em 2013, e depois expandiu para a área da matemática. A intenção inicial do Pacto era ampliar para as outras áreas do conhecimento, porque o processo de alfabetização ele é um processo muito amplo, ele envolve a área da linguagem, mas também envolve a área da matemática, podemos falar da alfabetização científica, a alfabetização em artes. Então, a proposta inicial era para abranger todas as áreas do conhecimento dentro de um processo de alfabetização das nossas crianças. Entretanto, por motivos aí de estruturas aí do programa, que ele foi se modificando ao longo dos anos, o Pacto ele ficou restrito somente à área da linguagem e à área da matemática. Na reportagem, o pessoal da escola da IMF Colnag, eles falam que não vai ter, essa antecipação talvez não vai causar tantos problemas, porque a alfabetização, o ensino, ele é um ciclo que se inicia lá atrás, então tudo vai ser antecipado. Você pensa mais ou menos assim, que talvez essa antecipação não vai causar tanta estranheza ou aumentar, de repente, até a retenção dos alunos? Na verdade, assim, houve uma proposta inicial do Ministério de antecipar o ciclo de alfabetização para o 2º ano, Entretanto, o Conselho Nacional de Educação ele foi contrário a essa antecipação, mesmo porque o Plano Nacional de Educação, de 2014, ele já previa que o ciclo de alfabetização era o 3º ano, ou seja, as crianças até os 8 anos de idade, eles já deveriam estar alfabetizados. Houve uma tentativa do Ministério de antecipar esse ciclo de alfabetização, entretanto, não vingou. Mas, se a gente lê nas entrelinhas da BNCC, por exemplo, nós vamos constatar lá na página, por exemplo, 57 da BNCC, que o MEC, que é o responsável aí pela BNCC, ele deixa muito claro que os 2 primeiros anos do ensino fundamental, o foco é a alfabetização.
né, embora não seja obrigatório, né, ser concluído o ciclo de alfabetização no segundo ano, entretanto, parece que todos os esforços estão dirigidos para que essas crianças tenham uma alfabetização no segundo ano. Inclusive, né, parece que há uma expectativa de que a Avaliação Nacional da Alfabetização, que ela é aplicada aos alunos do terceiro ano, há uma tendência dessa avaliação passar para o segundo ano, né? Em termos de conteúdos, então, eu não vejo tanta diferença, não, né? Porque os conteúdos de números, operações, grandezas e medidas e tratamento, isso aí já começa desde a educação infantil, de uma forma muito lúdica, de uma forma para compreender as noções básicas, né? E depois elas avançam aí para o ciclo, né? Então, esses conceitos, mesmo que algumas coisas forem antecipadas, elas não terão prejuízo. Certo, e a intenção do Ministério da Educação é que essas escolas estejam adaptadas, né, a essa nova base nacional até 2020. 2019, se possível, mas com prazo máximo até 2020. Para você que tem participado dessas discussões, quais vão ser os principais desafios que essas escolas vão enfrentar agora? Então, qualquer mudança, né, exige assim, uma grande preparação, né? Nós temos muitos exemplos de várias políticas que foram implantadas no país e muitas vezes elas vêm da noite para o dia, né? Os professores eles não estão preparados, mesmo porque a BNCC ela traz vários conceitos que precisam ser discutidos e compreendidos, né, pela comunidade escolar. Por exemplo, na educação infantil se fala sobre direitos de aprendizagem, sobre campos de experiência, né? E são termos que não são utilizados em outros documentos, né? A BNCC que começou a utilizar isso. Então, precisa ser muito bem compreendido, né? Então, eu acho que os professores, né, eles precisam ter momentos para discussão, né, sobre esses conceitos, né, o que isso vai impactar dentro da sua realidade escolar. Precisamos ter formação inicial e continuada de professores que priorizam esses aspectos, né? E mesmo porque momentos para que os professores possam verificar da BNCC aquilo que é importante e aquilo que também é contraditório, né? Então, eu acho que o professor também tem que ter esse momento para ter um amadurecimento, para poder discernir, né, contradições que existem aí dentro desses documentos. Fora isso, né, ou para além disso, né, os professores, né, principalmente alfabetizadores, eles têm que ter condições de trabalho, né? Muitas vezes nós vemos aí classes que estão superlotadas e o professor, né, tem que alfabetizar aquelas crianças, então ele precisa ter condições de trabalho, precisa ter uma jornada que dê possibilidade para ele também estudar, para ele discutir, né, com seus pares, né, tudo isso que está vindo aí de novidade. Tá certo, professor. Obrigado por contribuir com a gente hoje. Eu agradeço. Não estão previstas mudanças para os próximos dias e o tempo continua com variação da nebulosidade e pancadas de chuva isoladas no fim do dia na maior parte do estado de São Paulo. Em Bauru pode chover hoje ainda e amanhã e as pancadas podem vir acompanhadas de trovoadas. A umidade do ar agora está em 60% e os ventos são de 4 km por hora. Hoje as temperaturas ficarão entre 21 e 31 graus. Para amanhã, mínima de 20 e máxima de 33 graus. Antes de a gente encerrar, uma informação para os alunos de Bauru que têm entre 14 e 21 anos e estejam cursando a partir do 9º ano do ensino fundamental. Estão abertas as inscrições para o Parlamento Jovem Paulista. É uma iniciativa que permite vivenciar o dia a dia de uma casa legislativa. Ao todo serão 47 selecionados que vão acompanhar a votação de projetos de lei, a tramitação nas comissões e até uma sessão especial do Legislativo. Para se inscrever, o aluno interessado precisa preparar um trabalho no formato de um projeto de lei. O modelo está disponível no site da Assembleia Legislativa de São Paulo e procurar a diretoria da escola onde estuda para fazer a inscrição. O prazo vai até esta sexta-feira, 9 de março. E o Unesp Notícias fica por aqui. Um bom fim de tarde para você. A gente se encontra amanhã. Não deixe de nos acompanhar também pelo site e pelas redes sociais. Tchau!